Muito bem, muito bem. Entrando ao vivo, começando aqui, aguardando os nossos seguidores. Sejam muito bem-vindos. Vamos que vamos. Opa, Tom Pires. Saudade de você já, hein, Tom? Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Acabando de abrir aqui mais uma live, a nossa prosa mineira, um paulista pedindo licença para bater um papo sobre esse território tão acolhedor que é Minas Gerais. Vamos que vamos. Boa, meu caro. Sempre com a sua presença fica ainda mais interessante, hein? De muita interação, muito engajamento. Vamos junto. Alô, Aretusa! Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Aguardando a chegada do pessoal aqui. Já agradecendo, pedindo para que vocês divulguem. Manda com tudo aí, ó. Se utilizem aí do nosso aviãozinho aqui no canto direito. Apertou, a gente dispara. Olha a Bruna, Bruninha, a Dirce. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. A Geralda já entrou, Geralda é sempre muito parceira. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. A gente está aguardando um pouquinho. A gente ouviu que tem regiões aí de Minas com muita chuva, né? Inclusive, pessoal com falta de sinal aí de internet, luz, né? Então, vamos que vamos. Não deixem de convidar a todos aqueles que estão envolvidos com a economia criativa, com o turismo de experiência. A gente vai falar muito sobre isso com a Miriam, que é membro, né, desse time que está à frente aí do programa Corredores e Rotas. Tenho certeza que a gente vai poder trocar com vocês, viu, pessoal? Então já aproveita, ó. Vai mandando aqui coraçãozinho, vai convidando o pessoal, vai dizendo de onde você está, aonde você está, de onde você fala. Quero interagir com vocês aí também, tá bom? Deixa eu ver se a Thalita vai conseguir entrar. A Thalita, nossa parceira aqui também, pessoal. Agora acabou de cair, tá? A gente falando com ela, a gente ouviu um trovão absurdo, pouquinho depois caiu o sinal dela. Então a Thalita está lá em Oliveira. Espero que ela consiga entrar também, porque tem muita coisa para a gente passar para vocês, né? De novo, quero muita interação, tá bom? Boa noite, Lolis, tudo bem? Sidneia, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. A gente está aguardando um pouquinho o pessoal que está chegando, nesse processo a gente continua divulgando para o pessoal, aquele pessoal que chegou do trabalho, que foi tomar um banho, que já se alimentou, né, aquele jantarzinho gostoso e veio para trocar uma ideia. Jucinei, muito boa noite, tudo bem? Lá de Santa Bárbara. Opa, como é que tá Santa Bárbara, hein? Me conta aí. Tá chovendo? Tá tranquilo? Sidneia também, a Gi Mosen. Vamos que vamos, pessoal. Vamos ver daqui a pouco com a Miriam. Miriam, quando você chegar aqui, dá um alô, dá um salve para eu já adicioná-la e a gente ir trocando aqui com o pessoal que está chegando. A Simone Lopes, tudo bem, Simone? Silene, legal, pessoal. Assim a gente vai trocando ideia sobre o programa Corredores e Rotas. A gente vai falar muito sobre economia criativa, o turismo de experiência, no que isso está se transformando, quais são os próximos passos agora para 2025, será que você está atento a tudo isso que está acontecendo? Tem muitos insights aqui, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Olha a Cris, Cris, saudade de você, tudo bem por aí? Como é que está Brumal? O Jucinei falou que Santa Bárbara está muito calor. Tem um sol para cada um, né, Jucinei? Muito bom, muito bom. A Cris está lá em Brumal. Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Vamos lá, pessoal, vamos aguardando.
Miriam, a Miriam, mais alguns minutinhos já entrando. Bom, pessoal, para quem não conhece, este é o perfil. Pelo que eu estou vendo aqui, muitos de vocês já estão bem inteirados aí com o programa Corredores e Rotas, né? Mas só lembrando, o programa Corredores e Rotas, ele é uma iniciativa da Vale, que tem a GKS, empresa, consultoria que nós aqui do time representamos, como parceiro executivo. Um programa que tem como objetivo o desenvolvimento territorial a partir do turismo e da economia criativa. Para isso, sempre visando a geração de renda, o desenvolvimento socioeconômico. Esse é o programa Corredores e Rotas, mas para que a gente atinja esse objetivo, algumas etapas são realizadas. Eu tenho certeza que vocês vão, aqueles que não conhecem, vão ficar encantados ao descobrir essas estratégias que são adotadas em busca, no alcance deste objetivo, tá bom? Oi, Aretusa, olha lá, acho que eu estou com 2 sóis. Nossa, o bicho deve estar pegando, deve estar fritando aí, né? Legal, Cris, recebeu então as camisetas, o banner de divulgação. Olha só, pessoal, essa é uma das estratégias, né? Os nossos anfitriões, os nossos empreendedores do programa Corredores e Rotas, o pessoal que divulga, que tem experiências turísticas, eles também recebem materiais. A gente pode ir conversando um pouco sobre isso. Oi, Luciene, tudo bem? A Tati. Ô, Tati, como é que tá a Serra dos Alves? Manda mensagem para a gente aqui, vamos bater um papo. Pessoal que está entrando. Pessoal, não deixa de convidar os seus contatos ali que vamos que vamos, estamos aqui na expectativa. Bom, Instagram funcionando, a gente vai já convidando os nossos participantes. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos ver se a Miriam está com alguma dificuldade. Vamos lá. A serra tá um forno aí, pessoal. Nossa, a região aí, então tá que tá, hein? Sem chuva hoje? Sequinho? Me contem aí onde vocês estão. Sem chuva? Miriam já chegou. Miriam já tá a postos aí então agora. Já vou chamá-la aí. Mais uns minutinhos, só me organizar aqui, já vou mandar bala. Olha só, que legal. A Glaura, a Silene. Que bom, pessoal. Sejam todos bem-vindos, viu? Deixa eu olhar aqui. Vamos lá. Vem que vem, o pessoal já está chegando. Enquanto isso, e a Miriam me ajuda, porque a Miriam tem toda aquela energia. Olha ela aí. Ai, peraí, gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Deixa eu ver como vira aqui esse Manda treco. bala nessas setinhas aí e Caraca, deixa a gente te ver, hein? vou virar aqui. Cara, Pronto. eu me preparei toda por uma história e aí nada aconteceu. Tive que vir para um quarto correndo Oh, e, bom, delícia. enfim, entrei, Essa, entrei. essa é a questão do ao vivo, Miriam. Pois Maravilhoso. pois é. Muito Bom, bom te ver, viu? Boa noite, Miriam. já deu para ver que eu tô com neto, né? Beliche, enfim. E aí, Curtindo. gente? Tudo bom? Ei, Sirlene, Tati, nem vi quem entrou. Leide, O pessoal está nossa. interagindo com a gente aí, contando um pouco como é que está a sua cidade, se está chovendo, se não está. E a Tati já vem com essa informação aí, que hoje não choveu e infelizmente já tem foco de incêndio lá também na Serra dos Alves, Ai, em Itabira, né? ei, Bom, Geralda, tudo bem? Mônica, quanto tempo de Brasília, uma olha, mestra no bordado. Também tô com saudade de você, Mônica. Ei, Sidneia, Eretusa. Gente, nós temos hoje uma super expert, mestra no bordado, um olha, dos melhores bordados que eu já vi na minha vida. Aqui conosco a Mônica Versátil, uma querida companheira de trabalho.
Já fizemos muitos trabalhos juntas. Fica em Brasília. Depois escreve aí teu Instagram para as meninas te seguirem, Mônica, por favor. Temos Muito bom. parcerias aí, viu? Pode rolar uma Cara, parceria aí com a gente, a Silvio. gente vai falar muito dessas parcerias e eu estou me impressionando cada dia que passa. Essa rede faz jus ao nome de rede, de conexão. A gente tem um terminho, né, Miriam, que a gente fala que são os negócios colaborativos, que aos poucos o pessoal vai entendendo ainda mais, que é nada mais, nada menos que a gente fala que reverberação dessa rede criativa e de uma tal de produção associada, que já já você vai contar um pouquinho mais essa jornada. Mas eu fico muito contente, porque as pessoas interagindo no processo de negócio. Isso é Sim. interessante, né, Miriam? Desenvolvimento de território, né? Crescimento, geração de emprego e renda, né? E que tudo vem também gerando a economia criativa aí. É um trabalho bem bacana, né? Que está espalhado por esse Brasil afora, né? Muito E a gente bem. fica bem feliz com esse projeto, né? Um programa bem bacana que o Silvio daqui a pouco vai contar aí para vocês. É Como é que isso. começou esse programa aí, Corredores e Rotas? E é isso, pessoal. Vai chegando. A Miriam chega e eu gosto muito dessa vibração toda. A gente faz uma parceria muito bacana aqui, mas o intuito é que vocês também possam interagir conosco. Vocês vão ver que a Mônica vai estar. A Mônica, eu li a Mônica aqui, ó. Assim como a Mônica está fazendo, olha lá, ó, estou na área de terapias integrativas. Faça isso, pessoal. Vai trazendo informação, que a gente quer isso. Olha o tom aí, ó. Ó, Quem- nosso Muito, mestre! Outro muito bom. grande mestre aí, ó. Muito bom. Parceiraço! Então, Vai tudo. chegando, pessoal, e vai divulgando. Vai mandando isso aqui. Vamos chegar lá nos 30, 35 hoje. O que você acha, Miriam? Chegar nos 30, 35 aqui, ó, simultaneamente seria legal, né? Quem colabora, prospera. Vou roubar, ó. Já roubei, então. Quem colabora, prospera. Gostei. Muito bem. Gostei. Pessoal, é o seguinte: vocês estão aqui no perfil Corredores e Rotas. Aqueles que ainda não conhecem, olha, sejam muito bem-vindos. Vocês estão vendo esse sotaque? Esse sotaque aqui é de um paulista, que antes de mais nada pede licença para entrar aí na sua casa, no seu carro, onde você estiver agora com essa live aberta, para dizer que eu primeiro me sinto muito, muito acolhido, até porque não seria difícil. Esse povo mineiro é campeão em acolhimento, então eu me sinto muito acolhido e peço licença para estar aqui trocando uma ideia com vocês e falando sobre desenvolvimento territorial em Minas Gerais. Miriam, a gente já está acostumado, mas vale dizer para o pessoal que o Corredores e Rotas, uma iniciativa da Vale, né, que tem a GKS, empresa que nós estamos aqui representando, somos parte de um time, eu, Miri e tantas pessoas bacanas que vão aqui, ó, vão acompanhar. Daqui a pouquinho elas vão interagir conosco aqui. Mas essa GKS que tem mais de 27 anos de atuação no mercado, que tem presença em todos os estados brasileiros, todos os estados tem um projetinho da GKS ali, né, no seu repertório, em mais de 7 países atuação, e a gente está aqui justamente para trazer mais conhecimento, para poder compartilhar com vocês boas práticas da economia criativa, do turismo, e isso tudo dá uma junção, dá um remeleixo ali que está sendo muito legal trazer para o programa Corredores e Rotas, que tem como desenvolvimento, tem como objetivo o desenvolvimento territorial a partir do turismo e da economia criativa. Para isso, assim, quando alguém pergunta, mas qual que é o objetivo claro, né? Seja mais prático, Silvio, é botar dinheiro no bolso dos nossos beneficiários, para que eles entendam que existem ótimas alternativas, como o próprio turismo, como a economia criativa, para fazer isso de forma sustentável e responsável. E aí, se você não conhecia, começou a se interessar pelo assunto, é isso, né, Miriam? A gente se empolga com isso, né? Eu adoro colocar fogo num parquinho, né? Quem me conhece sabe. E aí eu tô com um grande amigo que eu vou falar para vocês, Silvio, quando você vier a Belo Horizonte, Uhum. eu já te convido para ir conhecer uma comunidade maravilhosa
sabe? Opa! Que tem. Obrigada, Jaime. Jaime está aí conosco, sabe? Obrigada aí pelo elogio. É, nossa, nem sei o que falar para esse povo que fica aí falando assim dos trabalhos, mas gente, eu só acendo fogo. Vocês é que colocam fogo na fogueira. Entende? Obrigada, Jaime. Eu quero que você vá conhecer comigo um quilombo lá em Brumadinho, de um trabalho muito legal, Vou, também da com Vale. certeza. É, fantástico, sabe? E eu acho que tem muita gente, sabe, que espalhada aí por esse Brasil afora, que tem lindas histórias para contar para gente, sabe? E que vem da produção associada, sabe? Que Uhum, pegaram uhum. aquele manual que o Ministério do Turismo, Sebrae Nacional e a ACG, Associação de Culturas Gerais, que nós publicamos lá em 2008, 2010 e colocou debaixo do braço e vem fazendo aí grandezas, né, por esse Brasil afora. Então, e hoje a Perfeito. gente com esse corredores e rotas, nossa, gente, é fantástico o nosso trabalho, né? Vamos combinar que a gente tem um orgulho de estar nesse time, né? Tom aí com a gente também, meu Deus, que orgulho que eu Bruna tenho, já passou sabe? por aqui, não sei se entrou rapidinho. Bruna Já tá me falou, cheia, já tá me com uma falou, ela agenda caiu, maluca. ela É, caiu. mas ela falou, Silvio, você sabe como tá o dia, eu vou dar uma passadinha. Já passou, mas enfim, a nossa equipe, pessoal, de verdade, né? A pessoa pode falar, é fácil vocês ficarem fazendo propaganda, né, do time próprio, mas não é. São pessoas que estão comprometidas. E eu costumo dizer, Miriam, que muitas vezes a gente acaba adquirindo conhecimento e às vezes a gente acaba não sendo o conhecimento, né? Que é a transmissão, que é a vivência. E eu posso te dizer que o programa Corredores e Rotas, eu acho que é a aplicação, é a vivência do conhecimento. As mentorias, todo o curso de capacitação que acontece ao longo da jornada do programa Corredores e Rotas é um negócio encantador, encantador, porque na mentoria você já começa a ver os negócios acontecendo. Resultados, né? Exato, Os testemunho, matches. testemunho do que, olha, acabei de efetuar uma venda, acabei de dar um curso, fui contratada para aquilo. Miriam, você abriu a mente aqui para uma coisa que eu não tinha visto. Entrei no Miriam, edital e ganhei. isso, Aldir Blanc, Paulo Gustavo. Cara, isso realmente faz com que a gente perceba que. Aliás, qual que é o tema? O tema dessa nossa prosa mineira aqui, né, é exatamente isso. É transformar destino e inspirar pessoas. É isso que a gente espera. Só que, Ah, poxa, o resultado está vindo assim, ó. Muito ah, rápido. ah. Muito rápido. Boa Muito noite, bom. Maria Helena. Saudade de você, querida. E é exatamente isso, Silvio, é incentivar, né? O Tom falou aí, né? Quem colabora, decola. É isso, sabe? A gente colabora para que eles decolem, né? Porque Exato. o nosso papel é exatamente esse, é fazer com que essas pessoas tenham uma pessoa que entra em todas as lives nossas. Tomara que hoje ele entre. É o Júlio, lá de Tambaba, né? Que é o, Legal. é o único shopping rural do Olha Brasil, que né? legal. É o único shopping rural do Brasil. Então, a gente, quando nós conhecemos esse shopping rural, gente, pelo amor de Deus, quando eu cheguei lá, eu ficava vendo as frutas caídas no chão, aí eu virava e falava, isso não pode estar acontecendo, sabe? Isso não pode estar acontecendo. Nosso país é rico demais. Nosso país tem tudo. Aliás, hoje é dia de festa, né, gente? Vamos comemorar já. Vibrações, vibrações, vibrações para o nosso Oscar que vem aí, se Nossa, Deus verdade. quiser, né? Felicidade Que geral bacana. hoje, né? Por conta da Fernanda que carrega. Então, você vê que hoje o Brasil está em festa por conta da cultura, sabe? E nós somos o quê? Nós somos um povo cultural, nós somos um povo alegre, nós somos um povo de saber fazer. Quanta sabedoria. O Silvio, eu não sei se eu tô no Ceará, né? Uhum, E uhum, hoje na praia eu conheci um cara que faz areia colorida, trabalha com areia colorida aqui, né? Das praias daqui do Nordeste, né? Morro uhum. Branco aqui. E aí nós temos em São Gonçalo do Rio Abaixo
areia colorida. Pô, socorro! Quem? Exatamente. Quem sabe que em Minas tem areia colorida? Quem sabe que em São Gonçalo, no Rio Abaixo, tem areia colorida? Muito pouquíssimas pessoas detêm essa informação. Ou seja, ela vai dar uma oficina para gente de tinta de areia, gente. Fica ligado aqui no Corredores e Rotas, que daqui a pouco a gente vai estar divulgando esse curso. Imagina o valor, Silvio. Ah, eu estou aqui imaginando que tem um preço bem interessante, ou não? Como é que R$ 10. é? Ah, você está de brincadeira. R$ 10. Nesse R$ 10 nível. para Ah, você não. aprender a fazer tinta de areia. E as pessoas Com não estão nem. Tem que estar muito atento nesse processo todo, gente. Tem que para ficar você poder ligadíssimo. para você poder aprender a fazer tinta de areia com uma pessoa que vive disso, Uhum, entende? uhum. Então, e você pode fazer isso com qualquer areia. Não é só com Exato. areia colorida. Às vezes as pessoas pensam assim, Miriam, mas eu vou precisar fazer isso só com areia colorida? Não, Muito não. bom. Muito Qualquer bom. areia, sabe? E Uhum. aí, a gente quer é isso, sabe? Ó, a Mônica já soltou um match aí, ó. Podemos fazer uma parceria de bordado e empoderamento pessoal. Ô, Eita Mônica, vida. tu sabe que eu cobro, hein? Tambaba é na Paraíba, né? É sim, Mônica, Tambaba é na Paraíba. É no litoral norte. Lúcia Drummond, oh, que bom, lá de Mariana, querida amiga, uma super querida. Bruna está aí Acabei de conosco. chamar a nossa parceira aqui também, a Thalitinha, porque a Thalitinha pode trazer alguns números também, Sim, que, legal. que vão mostrar também o tamanho, essa pujança do Corredores e Rotas, que é um negócio incrível. Né? Então, olha ela aí, chegou, Opa, chegou. eita, fez igual a minha lá. E Tudo aí, bem? gente? Tudo bem? E aí? Ô, Como que Thalita, estamos? Agora acabamos de estamos dar um mais match. estabilizados. Olha, acabamos de dar um match e você conhece a figura. Quem é? Mônica Versátil, lá de Brasília, nossa parceira de bordado, lembra Ai, que dela? delícia! Que Eu fez aquela quero parceria bordado, conosco. gente. Lembra a Mônica que faz aqueles broches pequenininhos lá de Brasília, que fez aquela parceria conosco no Minha Casa em Mim? Não, Tá não lembrado? lembro da parceria, mas eu lembro do produto no site. Lembra? Então, já acabou de fechar uma parceria com a gente aqui. Ótimo. Messi! Muito bom, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Não deixem de compartilhar. A gente ainda tem um bom tempo de papo aqui. Óbvio que hoje, né, a gente sempre traz na Prosa Mineira a oportunidade de conversar com esses empreendedores, né, pessoas que estão se desenvolvendo e que já estão com seus produtos, seja na vitrine eletrônica que a gente tem, né, que é um perfil que é uma plataforma que nós ajudamos também na ponta a comercialização dessas experiências turísticas, e a gente pode falar, daqui a pouco Thalita vai falando assim, vou comentando com ela, e aí, do bem-estar, o que a gente espera? Aliás, Tatiana está aqui, não sei se Luciana já entrou, mas a gente pode ir contando um pouco dessas experiências que os nossos seguidores podem, inclusive, aproveitar janeiro agora também, curtir muito dessas experiências. E a Miriam vem com umas ideias assim, ó, sensacionais para envolver artesanato, os produtos agropecuários, a gastronomia, as manifestações culturais que ela acabou de citar aí também. Tudo isso, né, Miriam? Acho que pode virar insumo, né? Matéria-prima para bons produtos turísticos. Estou errado? Certíssimo, Silvio. Certíssimo. Porque depois que a Thalita falar aí toda essa prosa, né, sobre os nossos números, os nossos projetos, eu vou falar para vocês o conceito da produção associada ao turismo para vocês. Bora, Thalitinha, contar para eles um pouquinho da nossa história aí nesse programa Corredores e Rotas? Bora lá. Até onde vocês tocaram, gente? Não, Fiquei um pouco aqui perdida aqui. pode falar desde o começo, porque sobre os números, por exemplo, comece falando para a gente sobre o número de beneficiários, aquelas pessoas que, obviamente, se envolveram conosco desde o começo e têm sido beneficiadas com o programa.
Bom, hoje nós temos um número de 1.125 beneficiários diretos Olha que são isso. atingidos pelas nossas ações nos 16 municípios que a gente trabalha aqui no Corredores e Rotas, né? Então tem muita ação acontecendo envolvendo a governança do turismo, a economia criativa e o turismo de experiência também. Muito bem. Ô, Miriam, eu vou tentar aqui, eu sempre faço isso com a Thalita, eu vou tentar lembrar todos os municípios, nem que eu me coloque em situação, porque ela me ajuda também, né? Vamos nessa, vamos lembrar os municípios para situar as pessoas aonde que a gente está atuando, desde de um planejamento estratégico de apoio às secretarias, ao Poder Executivo, né, às prefeituras, o Poder do Turismo, né, no caso, a Secretaria de Turismo e Cultura. Então, quais são esses 16? Vou começar falando alguns aqui e aí vocês vão complementando. Ó. Eu posso falar lá de baixo, tanto de Jeceaba, Belo Vale, Nova Lima, Congonhas, Itabirito, Mariana, Ouro Preto, Catas Altas. Eu vou cansar um pouquinho, vou deixar você falar um pouco, Thalita. Aí pra cima, né? Barão de Cocais, né? São Gonçalo do Rio Abaixo, Itabira, Rio Piracicaba, Perfeito. Raposos. Bem. Tá ficando difícil Rio agora, hein? Falta Acima, três. Rio Santa Maria Acima, do Itabira, Santa Maria do Itabira, agora falta um. Santa Bárbara. Santa Olha Bárbara. só, então trouxemos aqui só para vocês terem uma noção qual o tamanho desse território. 9 desses municípios têm ações estruturantes. E aí, Thalita, eu queria que você falasse um pouquinho dessas ações estruturantes. O que resultou? Quais os números assim potencial? Capacitação, número, por exemplo, de artesãos, que a Miriam, tanto assim, né? O zelo que o programa tem com todo esse pessoal. Conta pra gente. Bom, de maneira geral, o foco do nosso programa, né, é a geração de renda. Então, essas ações estruturantes que o Silvio sempre traz, são ações que apoiam esses empreendedores na geração de renda, né, de uma forma que eles consigam colocar dinheiro no bolso deles, que é esse nosso principal objetivo. Então, dentro do turismo de experiência, hoje nós temos 28 experiências ativas, prontas para serem comercializadas, né? Se vocês entrarem aqui no perfil do Corredores e Rotas e acessarem o link da nossa bio, vocês vão ser direcionados para a Visit, que é uma parceira do programa, e lá vocês vão encontrar essas 28 experiências, né? Que são atividades que acontecem em 7 desses municípios. E em relação à economia criativa, nós temos 81 empreendedores, né, que estão participando do nosso catálogo, que também está no link da nossa bio. E nesse catálogo a gente tem mais de 250 produtos. Então, assim, é um número impressionante, Demais, né? demais. Eu fico encantado. E aí, eu já queria assim, ó, Miriam tá chegando, a gente vira e mexe, faz a prosa mineira, eu, Thalita e os nossos convidados. Aí tem as live shops que Miriam conduz de uma forma impressionante, junto com o Luiz. E tivemos já a presença de Érica Dias, também fazendo parte aqui do processo e tal. E agora, Miriam, para a gente mostrar para o pessoal que tem um match que ele já é meio que orgânico do turismo com a economia criativa, eu queria que você contasse um pouquinho do que tem acontecido e qual a razão desse match. Então, gente, tem acontecido coisas incríveis, sabe? É, em 4 meses, nós começamos em agosto, né, Tá? Foi que eu Foi. comecei com a curadoria. Então, de Isso. agosto a novembro, nós atendemos para mais de 300 pessoas. Ah, gente, foi uma loucura. Não, mito, foram 300 artesanatos, né, Thalita? Isso. E aí temos 81 pessoas capacitadas. Agora nós estamos na fase do desafio e virou um catálogo, né? Com a curadoria, esses produtos foram para um catálogo e agora nós estamos na fase dos desafios. Semanalmente, a gente lança pílulas com vários segmentos do artesanato, que vai desde costura criativa, crochê, macramê, toda a linha do artesanato para que as pessoas tenham novas ideias e que saiam das caixinhas, sabe? A gente quer que elas saiam daquela comodidade. Ah, eu faço crochê. Não, tem que aprender a fazer outra coisa também. Tem que diversificar a sua atuação.
pessoas foram capacitadas, descobrimos mestras nessa passagem, pessoas foram capacitadas com carteirinhas de artesã, tiraram o CNPJ, fizeram o MEI. Olha, gente, foi assim, uma qualificação tremenda. É muito bom ver a pessoa crescer. Para mim é uma felicidade inacreditável, para todos nós que participamos dessa jornada, que foi uma jornada de felicidade. No mês de janeiro nós tratamos, eu sou facilitadora, no mês de janeiro nós trabalhamos sobre a felicidade. Está nascendo produtos da felicidade, está nascendo aí o portal da felicidade, está nascendo a boneca da felicidade. E essa semana, uma das coisas que me deixou mais emocionada, eu tenho várias histórias na minha vida que me emocionam, mas essa é uma que eu vou guardar no meu coração. Nós fizemos juntas, né, Thalita, um catálogo para Belotour, e eu conheci uma das mais famosas artistas mineiras, a Lorena Mascarenhas. E essa semana, conversando com uma das nossas meninas, né, a Lorena, a Marcela Mascarenhas, mas eu não liguei o nome, a mãe, Silvio. Aí ela me ligou, e ela virou e falou assim para mim, Miriam, você me despertou a cerâmica. Aí eu falei, nossa, que legal. A menina fazia nada, ela fazia oratório. Aí ela passou a fazer vela no projeto, Sim. vela orgânica. Aí, beleza. Aí eu dei a maior atenção, vela orgânica, com tinta. Ficou linda a vela, conceitual, maravilhosa. Aí essa semana, no desafio, ela resolveu fazer cerâmica. Ela, Miriam, a cerâmica está falando comigo, porque na pílula eu encontrei a cerâmica e tal. E aí, conversando, ela virou e falou assim, Miriam, eu sou filha de uma amiga sua. Aí eu falei, Nossa. filha de uma amiga minha? Como assim? Ela, sou filha da Lorena Mascarenhas. Eu falei, não, tua mãe é uma ceramista, tua mãe é uma artista. Como que você nunca se empoderou da cerâmica da sua mãe? Aí ela falou, não, eu me empoderei agora nesse projeto. Ô, Silvio, você tem noção disso? Não, isso Do que é isso? Sim, Da sim. fortaleza que é isso. E é claro que a Lorena agora está feliz da vida, dando total atenção à filha, né? Como sempre deu, mas vai herdar, sabe, a tradição da mãe. Isso não tem preço, gente. E aí, Não, com depois que ela certeza. entendeu a economia criativa, depois que ela entendeu a produção associada, porque, gente, para quem não sabe o que é produção associada, a produção associada é qualquer produção artesanal, industrial ou agropecuária que tenha atributos naturais ou culturais de uma determinada região ou localidade capaz de agregar valor ao produto turístico. São as riquezas, os valores e os sabores brasileiros. Então, tudo que você faz de saber e fazer dentro das manifestações culturais, do artesanato e dos produtos agropecuários, que eles venham da sua localidade ou da sua região, é produção associada. E eu falo que a produção associada ela é a mãe da economia criativa. Porque em 2003, quando o ministro Valfrito dos Mares Guia montou o Ministério do Turismo, ele colocou uma coordenação da produção associada ao turismo. E essa produção associada ao turismo, ela é o gancho do artesanato no Brasil. Então, isso fez com que o artesanato fosse valorizado ao extremo e com pessoas. E também, Silvio, do turismo de vivência e experiência. Porque eu me lembro que lá atrás, lá em 2006, quando eu fiz o catálogo da produção associada para o Ministério, para as cidades históricas, para a Associação das Cidades Históricas, tem uma história muito linda que aconteceu em Mariana com a professora Hebe Rola. A professora Hebe Rola, ela é uma das mestres de linguagem de sinos em Mariana. Porque quem não sabe, os sinos falam. A Lúcia está aí, e ela pode escrever que isso é verdade. Os sinos conversam. Thalita mora numa cidade histórica, que é Ouro Preto, e ela vive em Mariana também. Então, os sinos conversam quando tem nascimento de criança, menino ou menina, a morte de alguém. São João del Rei, acho que o Nilceu está aí também, que eu vi,
principalmente São João del Rei, que tem essa tradição muito forte. Os sinos têm uma linguagem própria. Quem quiser saber, tem a linguagem dos sinos. No Google tem livros e tudo. Então, lá em Mariana, tem uma atividade que os turistas sobem até a torre da igreja e os sineiros explicam como são os toques do sino. Então, isso é uma coisa muito típica das cidades mineiras. Então, Inclusive, é uma atividade considerado maravilhosa. patrimônio material, né? É registrado como patrimônio material, o toque do sino mineiro. Exatamente. Assim como o nosso queijo. Eu sou carioca, mas eu me sinto uma mineira, né? Assim como nós temos na Paraíba também outros tipos de patrimônio, assim como nós temos em várias cidades. Então, inclusive brincando, hoje a gente pode brincar até com areia colorida, que nós teremos uma aula de areia colorida. Vai ser que dia? Eu tenho que olhar para 4. depois escrever aí. Dia 4, né, isso. Silvio? Dia 4. Dia 4 4 de fevereiro. temos. Perfeito, é isso aí. 19h30. É isso. E olha que eu tô vendo aqui o pessoal escrevendo, aliás, o pessoal de Cabedelo, a Secult de Cabedelo entrou aqui, não sei se está por aqui. Tá, deixa eu ver quem é. Fico muito contente aí que a gente tenha, obviamente que, né, são todos os contatos da nossa mestre Miriam aqui também, sejam Quem que tá todos aí de muito Cabedelo? bem-vindos. Me fala que eu não estou vendo. Não, apareceu a Secult, estava a Secult Deve de ser Cabedelo. Vera Simões ou Vamos Igor. pedir para que o pessoal se Rede manifeste, também né? tá aqui. Pessoal da rede, nós fizemos, eu e Bruna fizemos esse trabalho lá. Ai, gente, que saudade de Cabedelo. Gente, Cabedelo é uma cidade criativa. Nossa, nós temos que fazer. Olha, nós precisamos fazer uma collab com eles. Vamos embora. Eu acho que e é daqui a pouco, Miriam, daqui a pouco eu queria que a gente também deixasse o convite organizadinho para a semana que vem. Por quê, pessoal? Quando a gente fala que o nosso processo aqui é de trato, de rede, de conexão, né? São elos que se formam aqui. Isso tem que se estender, tem que transcender o território. Por quê? Porque a gente ganha mais informação de boas práticas que acontecem em outros lugares. E semana que vem o Corredores de Rotas já vai trazer uma pessoa específica de um lugar bacana, com conhecimento absurdo, para trocar ideia com a gente aqui no Prosa Mineira. A gente já vai falar, então fica aqui um pouquinho mais com a gente, tem muita coisa acontecendo. Por favor, interajam aqui, ó. Pode mandar, se você não quiser falar nada, manda também o coraçãozinho, pessoal, porque assim, ó, vou falar uma coisinha com você. Você já ouviu falar num tal de algoritmo? A gente nunca viu a carinha dele, né? Mas ele, para se comunicar, ele gosta de interação e engajamento. Na medida que você aperta aqui o coraçãozinho, ele começa a entregar essa live para mais pessoas. Começa a aparecer na timeline ali, né, em cima, para mais pessoas, né, essa é a relação de entrega do Instagram com as pessoas. Então, ou interage aqui com a gente, fala um pouquinho de onde você está, o que você está fazendo agora. Aliás, deixa eu falar só um negocinho que eu acho incrível, né, Miriam? Todo o pessoal do artesanato que está aqui nos assistindo, ele sempre está fazendo alguma coisinha, está trabalhando junto. Está no seu ateliê, está lá com o celular ligado, está vendo. Então, você que está num ponto especialzinho aí agora, né? Está costurando, está fazendo alguma coisinha, muito obrigado pela sua atenção. E não para, porque o charme da sua participação é exatamente essa, né? Enfim. O pessoal da rede criativa, gente, né? Eles ficam. A Vilma, então, fica na máquina. A Vilma de Nova Lima, ela é ótima. Mas que bom, mas não deixa minha de nova meta é conseguir participar das nossas mentorias bordando igual elas. Porque por enquanto eu preciso parar tudo e me concentrar, mas na próxima eu vou. Ah, mas tem um monte de mestre ali também, né, Thalita? Aí é covardia com quem está querendo ali começar. Não, mas eu vou aproveitar a oportunidade de estar com ela, Silvia. Ah, tá certo. Aí sim, aí melhor ainda. Ótimo, Sim. Ótimo. Quem, Miriam? Eu não estou conseguindo ver quem está presente. Depois vocês me falam. A nossa professora Socorro acabou de mandar uma boa noite aqui pra gente. Aí, Socorro. Já falamos Está presente, acompanhando.
Muito bom, Socorro, muito acabamos bom. de falar de você, Socorro. Ih, Ó, Thalitinha caiu. Voltei. não, Não, voltou. Tá fazendo um chaveiro de areia colorida, olha só. Olha, ótimo, muito já bom, está muito fazendo o bom. desafio aí, ó. Pois Foi é. novidade, que essa chaveiro já é novidade, Thalita. Ô, Isso é uma coisa interessante da gente comentar, né? Porque eu falei dos 250 produtos que acontecem que estão no catálogo, mas a economia criativa, ela é muito viva, né? O artesanato é muito vivo. Então, para além desses 250, já tem muitos produtos novos que estão sendo desenvolvidos através dos encontros da rede, né? Porque a economia criativa, ela tem esse pilar da conexão e a partir do contato com o outro, a gente desperta ainda mais a nossa criatividade, né? Miriam, e eu queria aproveitar então essa fala, eu queria que nos próximos minutos aqui, além de tudo, aqui, ó, Ronaldo Júnior acabou de entrar, deixa eu dar um boa noite para o Ah, nosso amigo Uau! Ronaldo, Ronaldo. sempre presente, né, Ô, Miriam? Sempre Ronaldo, prestigiando. segunda-feira você não pode faltar na mentoria, hein? Nós vamos Incrível, começar uma série nova. muito Serão bom. 3 semanas estudando o Manual da Produção Associada ao Turismo, com super dicas. Ó, e aí eu queria até aproveitar esse processo que eu falei para a gente se utilizar dos próximos minutos para falar, Miriam, de alguns matches incríveis que aconteceram nessa trajetória, porque às vezes as pessoas estão chegando agora e a gente até já trouxe informação sobre, lembrando, Corredores e Rotas, pessoal, é uma iniciativa da Vale. É um programa de desenvolvimento territorial a partir do turismo e da economia criativa. Como a Thalita falou, o objetivo maior é botar dinheiro no bolso dos nossos beneficiários. É fazer com que isso aconteça de forma responsável e sustentável. E para isso, Sustentabilidade. a Miriam teve, e a gente, como um time, sempre fica encantado com os matches que a gente ouve dentro dessa rede. Então, Miriam, conta pra gente algumas dessas experiências que a gente vivenciou nos últimos meses. Olha, teve uma semana passada que eu soube que eu fiquei muito interessada. A Helena, gente, ela faz é uma queca, sabe? Uhum. E ela é muito tradicional. Inclusive, foi para a Inglaterra. E nós fizemos uma reunião no Grande Hotel Ronaldo Fraga para fazer a fotografia e o lançamento desses produtos. E fizemos uma mesa com todos os produtos. E nós temos, vocês vão babar agora, a Thalita já até fez assim. Nós temos um queijo que é muito famoso, de Belo Vale, que é um queijo recheado, gente, com mexerica. É Olha só. escândalo! É de comer rezando todo o credo, todo o Pai Nosso, chamando tudo quanto que é santo para a mesa, que é uma coisa imperdível esse queijo. E aí, não se conheciam. Tinham pessoas, Silvio, da mesma cidade, moradoras que nasceram na cidade e não se conheciam. Trabalhavam com artesanato, com produtos agropecuários e não se conheciam. E a Helena ficou apaixonada pela Genice, produtora desse queijo. E elas deram o quê? Um match. E aí, nesse match, a Helena está trazendo a Genice para um grupo para poder participar, para que a Genice também possa vender o queijo na embaixada, Nossa Senhora. lá em Olha só. Brasília. Ou seja, a Genice, que ficava só em Belo Vale, já está vendendo para uma pousada em Catas Altas, já está vendendo para lojistas em Belo Horizonte. Nós somos compradores fiéis também, né? Uhum, Já vai para uhum. São Paulo, vai Aham. para um monte de lugar. E agora sabe-se lá aonde vai parar o queijo da Genice recheado de mexerica. Esse, para Perfeito. mim, agora, isso é que eu falo. A economia criativa e a produção associada, ela não tem parâmetro, a gente não sabe. Eu falo que eu gosto de brincar que eu coloco fogo no parquinho, que nós colocamos fogo no parquinho, mas a gente só coloca fogo no parquinho. A brasa do fogo, a gente não sabe para onde vai, porque ganha mundo, sabe? Toma outros rumos que a gente já não sabe mais aonde vai parar.
Então, é isso que é legal. As meninas estão dando cursos umas para as outras, Perfeito, sabe? perfeito. Sabe? Sim, Tati está sim. saindo de Nova Lima e ensinando bordado em Santa Bárbara. Glaura está saindo para poder ensinar, para fazer oficina. Já estamos marcando visita para a Glaura para poder participar das oficinas que a Glaura vai abrir. Glaura está ensinando como participar de editais em outras cidades para que as meninas participem. Socorro já vai dar aula de tinta de areia. Entende? Então, a rede, ela é viva. Perfeito, E é isso perfeito. Gosto desse que a nome, gente é quer, isso. Uhum, sabe? A uhum. gente quer, a gente busca isso, porque nós não ficaremos. Ele Exato, exato. Isso é legado, né, Miriam? Isso é legado, né? sabe. É. Então a gente, sabe aquela história que todo mundo fala que a gente ensina a pescar? Não é ensinar a pescar. A Uhum, gente só dá a vara. uhum, Eles é que uhum. pescam, Não, sabe? Então, é o isso é que eu processo acho deles, né? legal, Uhum. isso é que eu acho legal nesse programa Corredores e Rotas, sabe? Nós estamos, e eu não vou nem falar que é capacitar, eu falo que é tirar a catarata, sabe? Uhum. Porque tirar a catarata, a pessoa começa a enxergar, porque a verdade está na frente dela, É ela só limpar a não lente, estava né? É vendo. limpar a lente dos óculos, muitas vezes, né? Ou Exato. colocar a lente 3D, É, é. Com certeza, com certeza. quatro O- d né, no caso. E, 4D, e, 5D, né, Thalita? É, e se vocês precisam de algum case aqui, ó, ao vivo. A gente está eu falando ia da falar a isso. rede de assentamentos criativos, é um legado do que está acontecendo. A Miriam tem propriedade para falar aqui, ó. O pessoal está aqui falando, ó, nossa, já tem 3 anos, né? Shopping rural aqui está acontecendo e Ai, tudo mais. gente, A Miriam acabou de falar. A O Miriam Júlio acabou tá de aí? falar. O Júlio tá Tem aí? alguém usando o perfil oficial da rede, Miriam, mas não falou o nome, não vi. Gente, eu sei que a Nevinha não se importa de eu falar isso, mas na pandemia, eu e a Bruna resolvemos fazer uma rede de assentamentos criativos com uma pessoa que não sabia ler e escrever, Olha só, sabe? cara, isso E a é de irmã da arrepiar. Nevinha, e a irmã da Nevinha venceu um câncer. E Olha essas só. meninas foram parar no São Paulo Fashion Week, Sim, é incrível. sabe? Thalita estava com a gente, sabe? Então, É maravilhoso. é quem deseja fazer. Miriam, você está falando isso, um amigo meu que trabalha comigo, estava numa reunião com ele e ele estava vendo o tema de hoje. E aí você falando isso, eu posso dizer, né? A gente está dizendo que transformando destinos e inspirando pessoas. Aí ele mesmo falou, cara, desculpa, mas a gente transforma pessoas e muitas vezes inspira destinos, porque o destino está ali com cases locais, ele se transforma. Então, eu acho isso, né? Às vezes as pessoas falam, poxa, mas e aí, como é que é atuar com turismo? Culturalmente já não é fácil você falar que atua com turismo e explicar que o turismo tem todo um processo, tem uma cadência a ser tratada para que ele seja de forma sustentável, responsável. Mas quando a gente ouve esses matches, a gente começa a entender e o porquê. Porque a atratividade que gera a partir dessas ações, eu tenho certeza que o pessoal lá da Paraíba já está assim, rapaz, como é que faz para chegar nesses lugares onde eles estão ali, ó? Da onde eles estão falando? O que é Itabira? O que é Congonhas? O que é Nova Lima? Ó, acabei de ouvir aqui. Mande um abraço para Tati Petra. Pessoal, mande um abraço, porque acabei de ouvir, ó, participei de uma call hoje, né? Uma reunião online com a Tati, ela está ajudando no turismo de experiência. Ô Miriam, e eu queria inclusive trocar uma ideia contigo aqui, porque é o seguinte: experiência turística, né? O turismo de experiência, quando ele tem o principal objetivo da produção associada, que é agregar valor ao Valor. produto Sim, turístico, eu estou aqui pensando, autenticidade sem a economia criativa. Faz sentido? Não faz, né? Porque é o ponto da essência, né, é que vai verdade. trazer esse lance da autenticidade. E a gente está chegando a um ponto que as pessoas falam, poxa, mas agora vocês estão unindo o turismo de experiência com a economia criativa e a produção associada.
associada, ela já traz isso na veia. Gente, é Não uma tem como coisa só. separar, né? Não tem como separar. É uma coisa, as pessoas têm que entender que existem nomenclaturas, tá? Hoje, todo mundo fala de turismo de vivência e experiência e todo mundo acha, às vezes, que é fácil fazer turismo de vivência e experiência. Tem que ter muito cuidado, tem que ter muito cuidado. Esse turismo de vivência e experiência, ele pode, às vezes, ser um tiro no pé, sabe? Sim. Tem que entender, tem que ter diagnóstico, tem que entender o que vai se fazer, para quem vai se fazer, o que vai se oferecer. Não pode ser uma coisa mentirosa. Eu fui em outro dia em um lugar, é, eu não quero falar o destino, mas o cara estava vendendo um muro que falou que o Tiradentes encostava ali. Poxa, sabe? Isso é mentira, entendeu? Não pode falar mentira, sabe? Isso não cabe, entende? Então, as pessoas têm que ter respeito ao turista. Então, por exemplo, o que os meninos fazem em Tambaba é uma família. Eu me lembro que a primeira vez que eu estive em Tambaba e que eu fiquei muito tempo indo toda quarta-feira almoçar picadinho de frango na casa de Luísa, e Nevinha, nessa época, trabalhava num restaurante, e Júlio, nem sei, nem lembro onde Júlio trabalhava, e que eu ia no restaurante de Nevinha, eu fui no restaurante de Nevinha falar com Nevinha, saia desse restaurante, embora o dono do restaurante foi parceiro demais, demais, ele ajudou muito, financeiramente, inclusive, a construir, porque ela só tinha Olha R$ 50. E a só. gente pagava o almoço. Eu pagava R$ 25 na casa dela para almoçar, eu e meu marido, para ajudar a construir a casinha. Uhum. Quando eu falei para ela, faz uma casa de adobe, ela virou para mim e falou assim: Mas você quer que eu construa uma casa de adobe de onde eu lutei tanto para sair? Eu falei: É, eu quero. Eu quero porque o turista quer ver a sua realidade. O seu Exatamente. assentamento é Ótimo. limpo, mas ele quer ver de onde você veio. E foi um sucesso. E Eu é acho, um sucesso até eu hoje. acho que isso é uma coisa que eu gosto muito na economia criativa e no turismo de experiência, que é a valorização da tradição, né? É uma oportunidade das pessoas verem que não tem necessidade de inventar que o Tiradentes encostou no muro. A gente tem outras coisas que acontecem nas nossas cidades, nos nossos destinos, né? Na nossa própria história, que deve ser valorizado. E a economia criativa e o turismo de experiência, eles trazem essa oportunidade, né? E eu queria contar um pouquinho para vocês, por exemplo, de cases aqui no nosso território, né? E quando eu falo aqui dessas cidades, a gente está com um exemplar aqui, o Ronaldo. A gente está falando de Santa Bárbara, que se identifica como a cidade do mel, Cidade mas do quando eu Mel! cheguei, eu cheguei naquela cidade, eu confesso que eu não via referências sobre o mel. Para ser sincero, o hotel que eu fiquei, o mel do café da manhã não era de Santa Bárbara, né? Então, isso, para quem já vai com o olhar um pouco mais aberto, buscando um pouco dessa referência, começa a virar até um choque. Só que de repente eu encontrei um cara que na sua simplicidade me colocou a par de uma história, de uma cultura, e hoje eu tenho uma certa fascinação pelas abelhinhas, né? Por quê? Porque a forma como ele me contou, mostrando o que ele vive, não o que ele criou, o que ele vive, o dia a dia dele, o trato das abelhas sem ferrão, que me deixaram encantados, e a vida das abelhas em comunidade, que a gente traz. Sabe aquele lance que eu falo de não ter o conhecimento e ser o conhecimento? Aprender através da natureza, então, isso é absurdo. Um outro ponto que eu queria trazer para vocês aqui, e que é um aprendizado e o que a gente se encanta com o artesanato, que eu confesso que eu estou aprendendo cada vez mais com o programa Corredores e Rotas. Em Itabira, para quem não sabe, Itabira é o berço da Vale, né, detentora, né, deste programa Corredores e Rotas. E, ao mesmo tempo, é terra de um dos maiores poetas do mundo, como Carlos Drummond de Andrade. E na semana passada, eu pude adquirir um simbolismo dessa região, que é nada mais nada menos do que Carlos Drummond de Andrade Ai, sentado no minério de ferro. Então, assim, se
para você isso ainda não faz sentido, eu convido então ao menos para você fazer os caminhos drummondianos, onde alguém se prontificou através de uma manifestação cultural, de uma poesia bem falada, declamada, percorrer por lugares, e aí eu garanto, por onde Carlos Drummond de Andrade passava. Isso tudo é essência, isso tudo é autenticidade de duas cidades das nossas aqui. Então, eu garanto para vocês que o nosso papel está sendo delicioso somente de vivenciar e poder ajudar um detalhezinho. A Miriam disse, a gente não está ensinando absolutamente nada, a gente traz a vara porque a gente traz o conhecimento, mas quem ensina são eles, porque o ensinamento, o conhecimento vira atração. E os turistas estão querendo vivenciar isso. Estou falando besteira, Thalita, Miriam, ou esse é um sentimento que domina a gente? Isso é verdade. Isso é verdade. Sabe, quando você... Hoje eu escutei uma coisa, sabe, Silvio, que isso que você falou faz a gente pensar. O Ronaldo, ele é uma pessoa que... Ele é um futurista, sabe? Essas pessoas que trabalham com a economia criativa, com a produção associada, elas são visionárias, elas são futuristas, sabe? Porque o nosso país, ele é muito rico, ele é muito vasto, ele é dono de uma cultura exponencial, sabe? Não cabe, não cabe. E ao invés, muitas vezes, falam assim, eu vou para fora do Brasil, eu vou, não sei o quê. Não, não, fica aqui, sabe? Vai conhecer mais, vai conhecer o interior de Minas Gerais, sabe? Vai aproveitar as cidades históricas, vai para onde a cultura está, vai conhecer um meliponário, vai conhecer a vida das abelhas, que você vai aprender uma lição de vida para a sua vida. Exato. Você vai tirar com as abelhas uma lição para a sua vida. Exatamente. Sabe? Exatamente. Se você for percorrer, sabe? Gente, aquela cervejaria lá de Nova Lima, pelo amor de Deus, o que é aquela vivência? Incrível. O que é aquela vivência? Aquilo é maravilhoso, entende? Itabira, olha, as rendas de Itabira, o bordado de Itabira, não tem, não se faz mais, está morrendo. E aí você vê o boom do crochê, você vê o boom do artesanato, você vê uma bolsa de crochê custa R$2.000. E nós temos crocheteiras maravilhosas. Nós temos bordadeiras maravilhosas. Mal, né? Aqui a região, a gente vai se encantando com cada um. Sabe? Nós temos técnicas de habilidades que vieram nas malas dos portugueses. Fato. E que caíram aonde? Nas cidades mineiras. E que se detém isso, o Richelieu, sabe? Os bordados cheios. Tantos pontos que eu me perco. Eu tinha vontade de fazer um livro de bordados mineiros que vieram nas malas e que essas mulheres mantêm viva a tradição, ensinando, inclusive, para crianças. Educação patrimonial é o que nos falta, Silvio. Exato. Sabe? Repassar a técnica, todas elas fazem. É a coisa mais linda de se ver, gente. Nós não podemos deixar isso morrer, Silvio. E é através do turismo que a gente vai conseguir alcançar, né, um pouco desse processo. Thalita e eu estivemos em Acuruí, um lugar que a gente tem um apreço, né? O Saulo está aí. O Saulo está aí. E ele fez assim, vocês não querem fazer a experiência do café da manhã na cachoeira? Miriam, você sabe o que é você sentar ao lado de uma cachoeira, aquele som, e um café da manhã pensado em você com coisas da comunidade? Essa geleia da fulana. Eu quero ir, Saulo. Não, leva a Miriam, porque o trabalho do Saulo lá é absurdo.
E aí, ele pega o carro e ele fala, agora você vai fazer a experiência do 4x4. Você vai conhecer a natureza de Itabirito, de Acuruí. E aí, ele me trouxe um pouco dessa referência, mostrando a Rocha Itabirito. Eu nunca soube. A Pois gente é, ouve, às vezes, o nome não da sabe, cidade e não faz não referência. E ele começa a faz. contar toda a história para mim, dizendo, olha, o filtro da água em pedras porosas, lá daquele canto, eu vou te levar mais perto para você entender. Aquilo ia me encantando. Eu falei, cara, mas como que eu saberia isso se eu não estivesse com você do lado? Ele falou, não, mas eu quero. Eu falei, cara, é você. São pessoas. Sabe o que que eu São pessoas que quero vão trazer saber? isso. O que eu quero saber do Saulo? Ainda tem uma corredeira. Nossa, isso tem muito tempo, vai me chamar de velha. Mas ainda tem uma corredeira lá em 2008. Eu não estou vendo o Saulo aí para eu perguntar. Tá Tinha com uma o corredeira que Mirante a do gente pensou. Espinhaço aí, ó. Pode falar que ele tá aí, ó. Ô, Saulo, tinha uma corredeira que uma vez eu fui lá com o Biranei, quando o Biranei era secretário, que a gente pensou em fazer um boia cross. Ainda existe isso lá? Já já ele vai contar. A Tá. gente foi numa quedinha boa de água lá, mas Uma eu acho quedinha, que Uma eu fiquei pensando quedinha. em fazer. Era um boia cross que eu ia querer fazer lá. eu falei, Eu tava sai pensando aqui daí, Thalita. enquanto. Não, e o Tava pastel pensando de aqui de. angu, e o É, pastel de exatamente. angu de De Itabirito Acuruí. que existe. Que não, Lá em Thalitinha, Acuruí, olha a só. gente tem uma experiência, Miriam, de Ah, café da manhã com a Mônica Hum, na Catana da Serra. E ah, aí é um complexo de cachoeiras, né? Então tem essa paisagem maravilhosa. E ela faz no café da manhã o pastel de angu, que ela mesma faz lá na propriedade. E assim, é incrível, né? Traz muito disso, dessa tradição. Em contato com a natureza, né? Então, é a economia criativa, a produção associada, trazendo esse valor associado à experiência turística, né? muito bom, muito agora, bom. olha só. Você tem o pastel de angu para comer e para decorar. Porque Sim, elas Exato. fazem o pastel de exato. angu no crochê. Aliás, um trabalho belíssimo do meu querido amigo Renato Imbroise, que deu uma consultoria lá, e um trabalho da Miriam Rocha também, que foi feito lá, suplás, com frutas da região. Então, aconselho a vocês a olharem o catálogo turístico e verem lá em Itabirito essas peças maravilhosas de crochê feito pelas meninas da associação. Sem falar Ah, nas eu gosto bonecas do da Geralda, porta-moeda. né? É o porta-moedas de pastel de Delícia. angu. Sem falar nas bonecas da Geralda, né? Que tem a Maria Conga e a Filó, que também eram escravas, que faziam pastel de angu há muitos anos Isso, atrás, e isso. são professoras do pastel de angu. Então são A, lindas. E a a Geralda também gente, faz, ela faz o pastel de angu em argila também. Então, ou olha, seja, já pensou? Tem o pastel não, de angu de é. todas as formas, S- que é patrimônio também imaterial de Itabirito. O Saulo está Minas é muito dizendo, rico. Miriam, o Saulo está dizendo que existe sim a corredeira, agora tem caiaque lá, inclusive, que ele já está, inclusive, comercializando também. Muito bom. E ele está dando nome aqui no projeto. Meu Pé de Pastel de Angu é o nome do projeto que ele fez a referência lá e que a gente citou aqui também, tá? Então, gente, tem muita coisa bacana. Pede para ele escrever aí o Instagram para o povo seguir. Põe aí, Saulo. Põe aí. E o Saulo, que é um defensor da Serra da Gandarela também, né? Que traz amor na hora que fala da natureza. Eu vou trazer um aspecto aqui também que eu fiquei encantado. Às vezes as pessoas também não sabem, mas, por exemplo, lá em Acuruí, tem uma parte lá, e a gente está falando de microclima. Tanto se fala do terroir, né, Miriam? Ah, o Sim, sim, terroir pro sim. vinho e tal. E tem uma área lá que é indicada ao plantio das olivas, que a gente sabe que pés gregos, portugueses, né? Então, às vezes, precisa de um carinho, precisa de um zelo no trato e está se desenvolvendo muito bem. E tem a Vila Moura Olival, um lugar que você tem a oportunidade para degustar um azeite incrível, incrível, de altíssima qualidade. Então, assim, a gente se encanta à medida que a gente vive o nosso território. E se vocês me permitem, teve uma live que eu falei isso, eu ouvi e faço isso da minha vida também, que é o seguinte:
Muito tem se falado da inteligência artificial nas nossas vidas, né? E isso vai cada vez mais, é a geração. A inteligência artificial está no nosso celular, está no notebook, está no carro, está em todos os aparelhos, a gente começa. E aí a gente começa a ficar cheio. Na medicina existe um termo dito como efeito rebote. Sempre que aquilo fica muito over, a gente tem um efeito contrário sobre aquilo. E como sociedade, eu adorei essa fala, o efeito rebote para a inteligência artificial e o advento da tecnologia é o sentimento, é a sensação, é a realidade, é a gente se aproximar disso. Sensação, Uau! sentimento é o que vai nos entregar o turismo de experiência, a economia criativa nesse processo. Então, a vocês que são empreendedores, saibam, o efeito rebote gera oportunidade para a gente, desde que feito, como a Miriam falou, com responsabilidade. Turismo de experiência não é simplesmente abrir um produto, né? Porque sentimento a gente aflora o bom e o ruim. Como fazer o melhor disso? Então, o programa Corredores e Rotas leva isso em questão. Então, a gente está num processo incrível e que a gente tem sempre esse preceito, né? De tipo, vamos seguir pelos caminhos que já estão funcionando, sempre de mão dada com os nossos beneficiários. E É isso. sabe uma coisa, Silvio, que eu falo muito quando eu dou palestras, né? Quando me convidam para dar palestra, tem gente que fica inventando a roda, sabe? A Thalitinha me conhece há muitos anos, né? A gente teve o prazer agora de se conhecer nesse programa, Silvio, mas eu detesto inventar roda, Exato. sabe? Eu acho um pecado quando vem alguém e fala assim, não, você tem que fazer tudo desse jeito. Peraí, vamos respeitar quem está ali naquele lugar, a Exato. cultura daquele lugar, o que aquela pessoa sente e, principalmente, o que aquela pessoa deseja para ela, para a família dela e para a localidade dela, Ótimo. sabe? Ótimo. Porque não é o que eu quero para aquela pessoa, é o que aquela pessoa quer para ela, para a vida dela, sabe? Então, ontem, uma das nossas meninas, né, elas me ligaram, e aí ontem não, minto, foi semana passada. Aí eu virei e falei assim, não, você vai brincar com o seu artesanato. Eu não quero um artesanato sério. Aí ela me escreveu assim, você pode me explicar o que é brincar com a seriedade? Aí eu falei, eu vou te mandar um vídeo. Aí hoje eu achei. Aí eu achei um vídeo que a pessoa fez. Sabe aquele cachorro dog? Depois eu vou mandar para ela. Sabe aquele cachorro salsicha? Sim. Então ela fez. Eu achei tão legal isso. Ela fez um cachorro enorme salsicha. Aí daquele cachorro enorme salsicha, ela fez um negócio de pescoço, ela fez um brinco, ela fez um colar, ela fez negócio de enrolar linha, ela fez pulseira, ela fez sapato. Gente, ela brincou, ela tirou a seriedade do produto e ela fez elementos, sabe, com aquilo. E aí eu fiquei pensando, isso é brincar com a seriedade. Perfeito. É você pegar aquele produto que você tem e imaginá-lo de diversas formas. Quando eu entro, sabe, Silvio, quando eu sou contratada para poder fazer trabalhos de vivência e experiência, que eu estou arrumando outra denominação com o nosso grupo de trabalho, né? Vem aí novas metodologias, se Deus quiser, eu brinco com a alegria, a felicidade. Aí me perguntam se tem diferença da alegria para a felicidade. Tem muita diferença. E se você colocar a pitada da felicidade no que você quer repassar, com certeza esse resultado aumenta de 70% para 100%. Porque você vai querer que a outra pessoa saia feliz e não você. Perfeito. Então, Perfeito. esse é o fazer pelo grande outro, né? Uhum.
esse é o grande segredo. Ótimo. Hoje, um amigo me mandou da Europa, ele falou, Miriam, estou num lugar e pensei exatamente em você. Eu falei, uau! Era um quadro imenso e um banco no meio. Deu para entender? Um quadro imenso e um banco no meio do quadro. Ou seja, quem era a pintora? Você. Você. Sabe? Perfeito. Então, você é a valorização. Você é a felicidade. Você é importante naquele momento. Você gastou dinheiro para estar lá. Sabe? Você vai pagar um prato caro para você deliciar. É isso. É isso. E eu acho, pessoal, que a gente está trazendo aqui numa fala muito tranquila, informal, mas com muita seriedade do que o programa oferece aos seus beneficiários. Então, assim, é uma oportunidade, por ser uma iniciativa de uma empresa como a Vale, né, num território que a gente tem que vivenciar o processo dessa autenticidade, porque, olha, tem muita gente querendo viver o que a Miriam está dizendo, aquilo que a pessoa vive. Não precisa inventar, vivencia a história que você tem. Isso já é um ponto de partida incrível, né? Sensacional. Então, esse é o nosso papel. Nós estamos aqui ó, com 1h10, né? 1h11. Já? E então, vai passando Falamos aqui, que ia é ficar sempre uma 40 delícia. minutos. Pois é. É uma delícia. E eu Quantas queria pessoas? aproveitar, agora nós estamos com 22, mas eu acho que já passaram aí mais de 200 pessoas, viu? Entrando e Beleza. saindo. E eu queria, Miriam, que você fizesse o convite a vocês que estão aqui, que nos assistiram até agora, queria que o pessoal tivesse aí na sua agenda marcado o nosso encontro, a nossa prosa mineira, da próxima quinta-feira. Com quem, Miriam? Cara, uma parceira minha, nossa, de muita gente, a minha querida Ale Lontra. A Ale é uma super jornalista, muito querida. Ela mora em João Pessoa, na Paraíba, uma das iniciadoras do Connection com a Ana Carla, do Ministério do Turismo. A Ale, nós vamos conversar com ela também sobre economia criativa, sobre produção associada. A Ale vai contar para a gente sobre várias experiências que ela fez junto ao Sebrae, junto à Regina Amorim, lá em João Pessoa, em várias cidades da Paraíba. É imperdível. A Ale é uma figura maravilhosa, muito alegre, muito astral e com muita sabedoria dentro do turismo. Olha, é imperdível semana que vem. Maravilha. Ó, o programa Corredores e Rotas está mais forte que nunca. Se o pessoal da nunca. Secult de Cabedelo estiver aí, já vai ficar online o convite. Quero o Igor Berg. Olha Eles só. estão aí E vamos para o ainda? Brasil, vamos embora. Convocando. Oi? Tá convocando já. É isso aí. Estou convocando, Igor Berg. Quero a rede criativa de Cabedelo conosco. Vamos dar um match aí. Então é isso, pessoal. Programa Corredores e Rotas, na mais alta vibração. Daqui a pouco estamos no Brasil inteiro aí. Nos aguardem. Esse programa está mais vivo do que nunca. E falando muito de produção associada. Ah, mas a produção... Fica atento, tem muita coisa para a gente falar e vamos viver o que a gente tem de melhor no nosso território. Certo, meninas? Temos mais alguma informação? Estou esquecendo de alguma coisa? Só agradecer, desejar felicidade, desejar que vocês possam concretizar os sonhos de vocês e estejam conosco, né, Silvio? Por né, favor, Thalitinha? por favor, Pra gente façam dessa aproveitar rede viva, né? A rede viva, uma rede criativa e que certamente, como diz o próprio programa, gerar renda de forma sustentável e responsável depende da gente, cada vez mais embasados, seguros do que estamos fazendo, né? Então, muito obrigado também. Thalitinha, aquela mensagem? Eu queria agradecer, né, quem está assistindo com a gente, acompanhando até agora. E eu queria aproveitar, alguém mandou uma mensagem e eu me perdi, porque
Estamos tendo muita interação no chat, isso é ótimo, espero que a gente continue, né? Esse quadro de hoje é mais um da série Prosa Mineira, né? Mas a gente vai continuar fazendo outras, é um espaço para a gente ter esse momento de troca e de conversa, mas isso não tira ainda o nosso lado de comercialização dos produtos, né? E das nossas experiências. Então, alguém comentou aqui pedindo o contato da Geni, do queijo de mexerica. E aí eu queria aproveitar a oportunidade para falar com vocês que o nosso direct aqui do Corredores e Rotas, ele está sempre disponível, nós sempre estamos respondendo quem entra em contato com a gente. Então, pode entrar e comentar, pedir o contato dos artesãos que a gente comenta. Mas no nosso link da bio também tem, né, contato de todos os empreendedores que estão junto com a gente. E eu acho que é isso. Ô, Miriam, ela é prodígio ou não é? Nossa Thalitinha é sensacional. Eu não vivo sem Analista não vivo sem territorial Thalita. absurda. Eu não vivo sem Luiz. Ai, O problema das Gente. minhas filhas é que esse é o problema das minhas filhas de coração, Não, menino. ó, recadinho da Thalita foi sensacional. A gente só termina a live. O programa tá aqui, ó, vivo 24 horas. Manda mensagem. Quero mandar um grande abraço para para Renata Bolanhos, que é uma apoiadora nossa de primeira instância, né? Sempre atenta às necessidades do território e fazendo com que o programa cresça ainda mais. Rê, muito obrigado a toda a Vale, né? Aos nossos eventos, Sim. as feiras parceiras. Aliás, os colaboradores nas feiras parceiras estão cada vez mais malucos com os produtos do catálogo e a gente fica super motivado a trazer para eles também o que é produzido aqui dentro dessa rede. Um grande abraço para todos vocês. Obrigado por essa 1h16 aí. Eram 40 minutos, mas a gente se estende sempre. Meninas, obrigado, viu? Obrigado por sempre a nossa parceria. Beijo, Tamo gente. junto. Boa noite. Valeu. Beijo, obrigada, Silvio. Valeu. Beijo, tá?